A revista Exame comprovou em testes. Converter o seu carro para gás natural veicular é compensador. Além de menor gasto com combustível, você ainda tem 75% de desconto no IPVA. Em Macaé, a GNV e CIA tem uma equipe de profissionais capacitados para instalação e manutenção do kit gás, utilizando os melhores equipamentos do mercado. A GNV e CIA tem registro no Inmetro e você ainda pode pagar em 6 vezes sem juros. Venha nos conhecer na Avenida Evaldo Costa, 775 Soimar, em Macaé. GNV e CIA, serviços de qualidade. Famoso em Macaé pela tradicional comida mineira, o Paiol de Minas, que tem a direção gastronômica da chefe Silvana Gonçalves, apresenta todos os dias um cardápio variado, a quilo e à la carte. Um ambiente para você, sua família e seus amigos curtirem momentos de bem-estar. No Paiol de Minas, você ainda tem festival de petiscos e caldos, aquela pizza feita com produtos fresquinhos e uma massa incomparável. Paiol de Minas, na Aroeira, onde a sua companhia é o mais importante. Aqui tem Posto Ipiranga com selo ecoeficiente, GNV, gasolina e etanol, troca de óleo com checagem gratuitas de 15 itens de motor, lavagem de carros. Aqui tem loja de conveniência, padaria, exclusiva Beer Cave, restaurante com almoço, self-service com churrasco e a partir das 18 horas, pizzaria do Forno a Lenha e petiscaria com cerveja super gelada. Aqui tem qualidade e o maior mix de produtos da região. Aqui tem o Shopping Serviços Modelo, no Trevo da Ajuda, entre o aeroporto e o futuro Porto de Macaé. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhado. No início desse ano, registramos em cartório o compromisso público vilarejo de menor preço. Através dele, a Vilarejo garante que seus clientes comprem produtos sempre com o menor preço do mercado. Só a maior rede de lojas de material de construção da região pode garantir isso. Ao comprar muito, negociamos melhor para vender sempre mais barato. Esse é o compromisso público da Vilarejo com você. O menor preço garantido ou a diferença de volta. Hotel Busque, em Friburgo, com estrutura diferenciada. 150 mil metros de área verde. Bar e restaurante com culinária nacional e internacional. Música ao vivo, cervejas artesanais da região, próximo ao polo de roupas íntimas. Oferece área de lazer para adultos e crianças, passeios e trilhas, recreação infantil, quadras de esportes, city tours. O Busque Hotel tem centro de convenções para eventos sociais e corporativos, programações especiais para todos os fins de semana. Hotel Busque, a sua casa na Serra. Olá, telespectador, telespectadora. Você já imaginou alguém que cuida do seu filho full time? O tempo todo? Que coisa boa. Pois então, nós vamos hoje conhecer um curso, uma escola que tem essa proposta já há algum tempo aqui em Macaé, que é um grande sucesso, que inclusive vem sendo copiado por outras cidades, outras empresas de educação. Nós vamos conversar com a Melissa, que foi dona dessa ideia, essa ideia inovadora, que fez com que as pessoas pudessem ter, num só espaço, várias atividades pertinentes, por exemplo, a um segundo turno, né? A uma proposta de você colocar o seu filho na escola normal e depois ele vir para cá e dar continuidade multidisciplinarmente, principalmente também com uma imersão de inglês. É uma grande novidade que a Melissa vai explicar como é que surgiu essa proposta. Tudo bem? Boa tarde. Surgiu porque eu sou mãe, em primeiro lugar, e eu comecei a perceber a necessidade minha e nos pais também de ter um outro lugar para seus filhos passarem o turno da manhã ou o turno da tarde.
E aí eu comecei fazendo pesquisa, eu já tinha o The Kids Club, que é um curso de inglês para crianças. Comecei fazendo uma pesquisa de mercado com os meus pais, quais atividades eles gostariam que tivesse, que a gente oferecesse. E aí foi onde eu comecei a procurar profissionais nessas áreas que eles escolheram para ter aqui e oferecer aqui para eles, né? Agora, é uma diversidade muito grande, porque você acaba recebendo crianças de vários tipos de escolas e cada escola dessa, às vezes, tem uma metodologia diferenciada de ensino. Como é que você conseguiu conciliar isso num planejamento novo dentro desse conceito? Então, nós aqui trabalhamos com as inteligências múltiplas da criança. Então, o nosso carro-chefe, que é o inglês, que foi o início de tudo, a gente tem uma metodologia muito lúdica, que a gente ensina através de jogos, brincadeiras, musiquinhas, teatrinhos, leitura de contação de histórias. Então, começou a partir do inglês. E aí, depois, as outras atividades, a gente foi pelo desejo dos pais. E foi assim que se formou. Bem, e essa variação de idade, como é que você concilia também os grupos diferentemente? Sim, por faixa etária. Então, por exemplo, crianças de 2 e 3 anos de idade juntas, 4 e 5, 6 anos geralmente juntas, ou então podem ser misturadas junto com as crianças de 5, 5 e 6, e depois 7, 8, 9, 10, 11, 12. É assim que a gente faz. Por exemplo, nas atividades extra, aí a gente tem parcerias com algumas instituições aqui de renome em Macaé. E aí vai do método delas de misturar, né, de nivelamento das idades, dos níveis de dança, de futebol, de judô, natação. Tem alguma atividade dessas que você tem aqui dentro mesmo do espaço? Sim, tem algumas. A gente tem teatro, música, judô, oficina de mídias, que é uma novidade muito grande em Macaé. Não existe lugar nenhum que ofereça essa atividade. Muito atual, né? Muito atual. A gente aqui ensina as crianças o que é ser um youtuber, trabalhar com comunicação social. Desde pequenininhos, a partir dos 7 anos de idade, eles já começam a aprender, porque isso está muito realmente atual. Todas as crianças hoje querem ser um youtuber ou têm um youtuber como ídolo. Então a gente quer ensinar eles a esse mundo, como é que é, né? Bem, e quando, por exemplo, você tem um aluno que faz um basquete dentro do horário, por exemplo, ele chegou aqui, hipoteticamente, a 1h da tarde, né? Mas aí às 3 horas ou às 2h e 2h30, mais ou menos, ele tem um basquete fora. Como é que é a logística disso? A gente tenta encaixar os horários dele, da criança, porque aqui é tudo muito personalizado, então é igual. Tem uma criança que vem aqui... Cada criança, então, tem um tratamento dentro da necessidade dela? Da necessidade dele, E você tem um transporte para isso ou o pai é que vai fazer o transporte? Sim, para as atividades, a gente tem um transporte que busca nossas crianças aqui na nossa sede e leva para essas atividades que são fora daqui. E também a gente oferece o transporte que a gente busca a criança na escola, ou então leva para a escola, traz para cá, eles almoçam e tem as atividades à tarde aqui com a gente. Ou de manhã, se a criança estudar de tarde na escola e quiser fazer o full time aqui com a gente de manhã, eles vêm para cá de manhã cedo, 7h30 nós já estamos abertos, já temos atividades a partir das 8h. E aí eles fazem as atividades de manhã, almoçam e a gente leva para a escola. Isso deve demandar, assim, um corpo disciplinar também. Sim. Forte, porque você lida com várias energias. E também o professorado, né? Porque você tem uma gama aí de informações que complementam o ensino onde ele está tendo. Né? E como é que você tem medido isso? Qual a medição desse resultado? Existe uma política para que se possa avaliar esse novo conceito que vocês estão colocando aqui, principalmente em Macaé? Sim, com certeza. Nós, hoje, por exemplo, no inglês, nós temos os nossos relatórios mensais e o professor, ele fica de olho, nossa coordenação, eu também estou sempre de olho, eu sou muito presente aqui na empresa, porque eu gosto de realmente eu conseguir medir se eles estão falando inglês, se eles não estão falando inglês, se, por exemplo, o transporte está na hora certa de ir para as atividades, se voltou na hora certa. Então, é a presença minha e da coordenação e das supervisoras sempre que a gente consegue medir isso daí. Bem, aí vem uma pergunta muito clássica, né, que eu tenho certeza que os pais que estejam nos assistindo devem estar se perguntando, né? E o dever de casa? Né?
aquele famoso dever de casa que pais e avós, né, o neto chega perto, vô, tem uma coisa aqui de matemática, deixa eu dar uma olhada, vê lá com a sua avó. Aí vê lá com o seu pai. Sim. Como é que é o dever de casa? Então, a gente Ele aqui... vem das escolas com, às vezes, uma planilha diária, né, de dever de casa. Sim, a gente, na nossa proposta, a gente também oferece, é uma coisa opcional também, mas a gente oferece o dever de casa, que a gente faz aqui com as crianças. A gente, na verdade, outro dá módulo. Auxílio. A gente auxilia as crianças a fazerem seu dever de casa. São deveres de casa de várias escolas de Macaé, com várias metodologias diferentes, mas... Nossa, já estou até cansado. Mas a gente aqui consegue dar conta e as crianças também dão conta. A gente faz com que eles caminhem sozinhas. A gente dá só um empurrãozinho. Bem, eu acho que nós conseguimos, assim, nessa primeira bate-papo, nessa primeira conversa, passar ao telespectador o diferente dessa atividade, né? Uma escola realmente diferenciada que traz uma possibilidade no mundo moderno de hoje, no mundo de tantos afazeres, de tanta dificuldade para os pais, né? As mães trabalham fora, né? Nesse dia a dia aí massacrante que a gente tem. Eu acho que isso é tudo de bom, realmente a gente está trazendo aqui como informação, né? Não estamos aqui à guisa de comercialização, estamos aqui à guisa de trazer, na realidade, um serviço importante que a família pode se utilizar dele, e a gente já viu nesse primeiro bate-papo aqui no primeiro bloco que ele é bem intenso. Bem, nós vamos fazer um intervalo, eu volto daqui a pouco na TV Litoral. Não saia daí, hoje nós estamos falando de educação e de um projeto diferenciado. Eu volto daqui a pouco. A revista Exame comprovou em testes. Converter o seu carro para gás natural veicular é compensador. Além de menor gasto com combustível, você ainda tem 75% de desconto no IPVA. Em Macaé, a GNV e CIA tem uma equipe de profissionais capacitados para instalação e manutenção do kit gás, utilizando os melhores equipamentos do mercado. A GNV e CIA tem registro no Inmetro e você ainda pode pagar em 6 vezes sem juros. Venha nos conhecer na Avenida Evaldo Costa, 775 Soimar, em Macaé. GNV e CIA, serviços de qualidade. Aqui tem Posto Ipiranga com selo ecoeficiente. GNV, gasolina e etanol. Troca de óleo com checagem gratuitas de 15 itens de motor. Lavagem de carros. Aqui tem loja de conveniência. Padaria. Exclusiva Beer Cave. Restaurante com almoço. Self-service com churrasco. E a partir das 18 horas, pizzaria do Forno a Lenha e petiscaria com cerveja super gelada. Aqui tem qualidade e o maior mix de produtos da região. Aqui tem o Shopping Serviços Modelo. No Trevo da Ajuda. Entre o aeroporto e o futuro Porto de Macaé. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Famoso em Macaé pela tradicional comida mineira, o Paiol de Minas, que tem a direção gastronômica da chefe Silvana Gonçalves, apresenta todos os dias um cardápio variado, a quilo e à la carte. Um ambiente para você, sua família e seus amigos curtirem momentos de bem-estar. No Paiol de Minas, você ainda tem festival de petiscos e caldos, aquela pizza feita com produtos fresquinhos e uma massa incomparável. Paiol de Minas, na Aroeira, onde a sua companhia é o mais importante. No início desse ano, registramos em cartório compromisso público vilarejo de menor preço. Através dele, a Vilarejo garante que seus clientes comprem produtos sempre com o menor preço do mercado. Só a maior rede de lojas de material de construção da região pode garantir isso. Ao comprar muito, negociamos melhor para vender sempre mais barato. Esse é o compromisso público da Vilarejo com você. O menor preço garantido ou a diferença de volta. Hotel Busque, em Friburgo, com estrutura diferenciada. 150 mil metros de área verde. Bar e restaurante com culinária nacional e internacional. Música ao vivo, cervejas artesanais da região, próximo ao polo de roupas íntimas. Oferece área de lazer para adultos e crianças, passeios e trilhas, recreação infantil, quadras de esportes, city tours.
O Busque Hotel tem centro de convenções para eventos sociais e corporativos, programações especiais para todos os fins de semana. Hotel Busque, a sua casa na Serra. Olá, telespectador. Estamos de volta com o programa Raio X e o tema educacional é muito interessante. Nós estamos falando de uma escola que inovou e trouxe um projeto chamado Full Time. Nós já conversamos aqui com a Melissa, que é diretora do projeto, que concebeu o projeto, e agora nós vamos conversar com a professora que coordena, na realidade, esse projeto inovador de educação aqui em Macaé. Bem, Monique, nós conversamos aqui, falamos um pouco do conceito da funcionalidade, agora na prática, né? No dia a dia, né? Como é que funciona verdadeiramente, como é que você consegue juntar todas essas diversidades, né? Todas essas crianças que vêm de várias escolas, com idades diferentes, né? E muitas vezes ainda sem conhecer, na maioria, crianças que não se conhecem, acabam se conhecendo ali, formando outro grupo, né, diferente daquele que ela já frequenta na outra escola. Como é que você convive, como é que você coloca esse projeto em prática? Nós, na verdade, temos 3 turnos, né? O primeiro turno nosso é pela manhã, então normalmente os pais saem de casa para ir para o trabalho, eles deixam as crianças aqui conosco. Nós temos uma equipe de monitoras que fica com a criança, elas coordenam brincadeiras, ficam junto, conversando. As crianças não ficam aqui sozinhas em momento algum. E elas ficam com as crianças até o momento da atividade começar. Porque muitas vezes, como eu falei, os pais precisam sair cedo, 7h30 para ir trabalhar, mas a atividade só começa às 8h. Então, às 8h o professor já vai estar aqui, ou do judô, ou da yoga, ou a van que vai levar as crianças para a natação. Perfeito. E é muito importante frisar que quando nós temos modalidades fora daqui da nossa sede, como a Melissa mencionou anteriormente, sempre temos a presença de uma dessas monitoras. Ou seja, a criança não vai sozinha na van e chega lá e fica sozinha fazendo a aula, depois volta, não. A nossa monitora que acompanha, ela vai com a criança na atividade, assiste. Se acontece algum problema, enfim, qualquer situação que acontecer, nós temos o nosso representante lá, que é essa monitora. E aí as crianças fazem as atividades e retornam para a sede. Sempre nós temos o inglês, né? Ou vai ser a atividade, o inglês, ou no segundo turno o inglês e depois a atividade. Enfim, as crianças retornam para a nossa sede, tem o momento delas de lanche. A gente tem aqui também uma cantina que dá esse suporte para as crianças que ficam aqui ao longo do dia inteiro, né? E a gente tem essa preocupação de oferecer lanches saudáveis para as crianças, não só biscoito. Enfim, a gente tem bolo, suco natural. Nossa, já estou ficando até fruta, cansado. É uma logística grande, né? Tudo mais, porque é muito importante. A gente sabe da preocupação dos pais que hoje em dia ficam muitas horas no trabalho, mas eles não querem que os filhos fiquem largados, se alimentando mal. Então, assim, a gente se preocupa com cada momentinho do dia da criança. E as crianças vão para o inglês no turno da manhã, né? Quando termina a aula, muitas crianças ficam aqui conosco e almoçam. A gente também tem um serviço terceirizado, né, de alimentação, que é uma empresa de nutricionistas. Então, assim, o cardápio é super balanceado. A gente sempre passa... E individualizado, né? Pois é, a gente sempre passa para os pais qual é o cardápio do mês. Então, assim, dá tempo do pai falar, olha, meu filho não come feijão, meu filho gosta de comida, mas sem cebola. Então, assim, no dia a dia a gente... Coisa boa, né? No dia a dia, assim, a gente tem uma comunicação, além dos nossos métodos de comunicação via agenda, a gente tem o WhatsApp, que funciona muito bem com os pais, porque é mais prático, né? Todo mundo hoje quer resolver a vida inteira através do WhatsApp. E é assim que funciona. E com relação aos professores, quer dizer, você tem toda essa coordenação e você deve ter uma equipe de profissionais. Com certeza. E pelo que eu vi aí, você é multidisciplinar, né? Você tem um professor de inglês, você tem um acompanhante que vai lá que tem outro preparo, outro treinamento, né? Qual a gama de profissionais envolvidos nesse projeto aqui no Full Time? A gente tem o nosso corpo de professores do inglês
E aí eu tenho, assim, um acompanhamento bem próximo deles, porque eu já fui professora também, então eu sei exatamente como funciona, o que é esperado, tanto da nossa metodologia como do rendimento dos alunos. Então, a gente tem uma logística de entrega dos planejamentos, eu leio com antecedência, eu gosto muito de estar junto deles para dar ideias inovadoras, para ajudar, para tornar a nossa aula cada vez mais rica e diferente, porque é isso que a gente quer, é isso que a gente visa aqui. Não uma aula tradicional, que como a gente provavelmente teve, que o aluno vinha para cá e ficava... ia para a escola e ficava só olhando quadros, só o professor falando. Não, isso de maneira alguma é o nosso objetivo aqui. Nossas aulas são muito dinâmicas e diferenciadas. Nossa, olha que coisa fantástica, né? Isso é uma coisa que a gente fica imaginando, né, como sendo um sonho de consumo para todos os pais, aquelas pessoas que têm, na realidade, essa possibilidade, né, é aquilo que a gente deseja realmente em termos de educação de modo geral, né? A gente fala tanto em educação tempo integral, e aí está uma educação tempo integral, mas completamente orientada, coordenada, cada coisa no seu lugar, e dando aos pais a tranquilidade de que os filhos estão recebendo várias orientações e várias formações que vão ser importantes. E eu tenho certeza, vocês estão jovens ainda como escola nesse sentido, mas valeria, inclusive, verificar durante o longo do tempo um estudo para ver o resultado dessas crianças ao longo do tempo, que vai dar uma diferença muito grande, além de economia, que eu fico percebendo aqui. Porque aquilo que você gastaria, às vezes, com uma pessoa para tomar conta, para deixar, né, a escola, num só custo, você tem uma gama de serviços. E qual é, por exemplo, o desempenho, assim, o que você percebe nas crianças? Quer dizer, você como coordenadora, você encontra alguma dificuldade, algum aluno que às vezes não se adapta numa turma, mas pode se adaptar noutra? Vocês fazem também essa observação para poder ver a receptividade da criança nisso? Com certeza. Porque ela está muito acostumada, às vezes, a ficar em casa, porque chega em casa, pega o joguinho, a mãe não está, o pai não está, aí pega lá o titi, fica lá e às vezes quem está vendo? O que está fazendo, né? Então, como é que é esse acompanhamento e como é que é essa receptividade das crianças? Com certeza. Nós somos muito flexíveis com relação a isso. Na questão das atividades. Às vezes, o pai quer que a criança faça uma coisa que não é o que a criança quer fazer. Né? Então, assim, o pai inscreve a criança numa aula, enfim, que ele acha que é legal. Mas a criança não se identifica. E a gente está sempre muito perto, conversando com os alunos, querendo saber como é que foi, conversando com os professores, para que os professores também passem a visão deles. E eu estou sempre em sala de aula, mesmo que não seja aula de inglês, eu estou sempre passando, vendo as atividades, o que está acontecendo. Então, assim, a gente dá liberdade à criança falar, não, tia, eu não gostei disso, posso tentar outra coisa? A gente sempre deixa, sim, pode tentar, não tem problema. E aí, no caso, se a criança se identificar mais com outra atividade, a gente conversa com os pais e aí a gente possibilita essa mudança. Boa. Bem, telespectador, nós estamos então conhecendo uma nova fórmula, né, e um novo meio de fazer com que a gente possa ter uma educação integral com todas essas nuances, com todas essas especialidades envolvidas, e aquilo que eu prometi aqui no programa, nós estaríamos colocando e mostrando um novo método, uma nova forma de full time, quer dizer, de uma escola o tempo todo. Vamos continuar, daqui a pouco eu volto na TV Litoral. A revista Exame comprovou em testes. Converter o seu carro para gás natural veicular é compensador. Além de menor gasto com combustível, você ainda tem 75% de desconto no IPVA. Em Macaé, a GNV e CIA tem uma equipe de profissionais capacitados para instalação e manutenção do kit gás, utilizando os melhores equipamentos do mercado. A GNV e CIA tem registro no Inmetro e você ainda pode pagar em 6 vezes sem juros. Venha nos conhecer na Avenida Evaldo Costa, 775 Soimar, em Macaé. GNV e CIA, serviços de qualidade.
Aqui tem Posto Ipiranga com selo ecoeficiente, GNV, gasolina e etanol, troca de óleo com checagem gratuitas de 15 itens de motor, lavagem de carros. Aqui tem loja de conveniência, padaria, exclusiva Beer Cave, restaurante com almoço, self-service com churrasco e a partir das 18 horas, pizzaria do forno a lenha e petiscaria com cerveja super gelada. Aqui tem qualidade e o maior mix de produtos da região. Aqui tem o Shopping Serviços Modelo, no Trevo da Ajuda, entre o aeroporto e o futuro Porto de Macaé. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Famoso em Macaé pela tradicional comida mineira, o Paiol de Minas, que tem a direção gastronômica da chefe Silvana Gonçalves, apresenta todos os dias um cardápio variado, a quilo e à la carte. Um ambiente para você, sua família e seus amigos curtirem momentos de bem-estar. No Paiol de Minas, você ainda tem festival de petiscos e caldos, aquela pizza feita com produtos fresquinhos e uma massa incomparável. Paiol de Minas, na Aroeira, onde a sua companhia é o mais importante. No início desse ano, registramos em cartório compromisso público vilarejo de menor preço. Através dele, a Vilarejo garante que seus clientes comprem produtos sempre com o menor preço do mercado. Só a maior rede de lojas de material de construção da região pode garantir isso. Ao comprar muito, negociamos melhor para vender sempre mais barato. Esse é o compromisso público da Vilarejo com você. O menor preço garantido ou a diferença de volta. Hotel Busque, em Friburgo, com estrutura diferenciada. 150 mil metros de área verde. Bar e restaurante com culinária nacional e internacional. Música ao vivo, cervejas artesanais da região, próximo ao polo de roupas íntimas. Oferece área de lazer para adultos e crianças, passeios e trilhas, recreação infantil, quadras de esportes, city tours. O Busque Hotel tem centro de convenções para eventos sociais e corporativos, programações especiais para todos os fins de semana. Hotel Busque, a sua casa na Serra. Olá, telespectador. Nós estamos continuando a falar sobre educação e falar sobre um curso, uma escola que criou um método diferenciado de ensino integral. Nós já conversamos com a coordenadora, a diretora da escola e agora nós vamos ouvir a mãe, né? Qual a impressão que ela tem e de que forma ela está vendo essa atividade inovadora aqui em Macaé. Mas para começar esse programa, e me chamou a atenção, nós estamos aqui, vocês estão observando, num espaço, numa salazinha de aula de crianças pequenas, menores, e olha só o sapatinho que tem aqui que uma criança deixou hoje, olha que gracinha. Então você imagina esse serzinho aqui, né, fazendo aula integral, né? A responsabilidade e a inovação e a importância disso para a família, de você ter realmente a tranquilidade de estar deixando o seu filho e a sua filha numa sala de aula, numa escola que possa dar a ele continuidade e ele possa se desenvolver e crescer. Eu vou colocar o sapatinho aqui e vamos conversar com a Fernanda Araújo, que é uma mãe que está aqui também no nosso estúdio improvisado hoje aqui no Full Time. Fernanda, bacana você ter aceitado o nosso convite de falar sobre esse assunto. Quando nós tivemos o interesse de vir aqui, de conhecer essa metodologia, essa forma de fazer escola, a gente pediu que tivesse uma mãe para que a gente pudesse ter com ela uma conversa franca para que você falasse daquilo que tem sido a sua experiência aqui. Como é que você tem visto essa relação? Há quanto tempo o seu filho ou a sua filha está aqui na escola e de que forma você está vendo isso para a sua vida e para a sua família? Eu tenho duas meninas, Fernando, uma de 8, vai fazer 9 e uma de 6 anos. As duas entraram no The Kids Club ainda, né, antes do Full Time, quando tinham 3 e 2 anos.
Naquela época elas já ficavam algumas horas aqui, porque era um turno maior, e eu já amava. Quando a Melissa veio com essa ideia do full time, eu não tive dúvidas de que ia ser um sucesso. Elas são muito bem cuidadas, elas ficam aqui todos os dias, almoçam, utilizam o transporte e, assim, todos os dias que eu venho buscar, elas estão muito felizes. E eu acho que isso é o mais importante. Elas são tratadas individualmente. Assim. Funciona. Funciona e é encantador. E assim, quais aquelas indagações que você, de início, porque é uma mudança, né, de forma, né? Uma coisa é você deixar alguém em casa, quando você às vezes está trabalhando, eu não sei, você trabalha fora? Trabalho fora. Então, principal é difícil hoje, né? O casal que os dois não têm atividade, né? Então, as meninas ficavam, quando eu morei em cidades maiores, a mais velha ficava numa creche e era perfeito. Quando eu vim para Macaé, ela não se adaptou numa creche muito bem, por causa de falta de atividade. As minhas filhas são muito ativas. E aí eu coloquei aqui e assim, elas amam, elas vão para as atividades e as minhas maiores preocupações eram assim, Fernando, será que elas não vão esquecer a minha filha lá no curso de dança ou na natação? É uma questão, né? Será que elas vão comer direito? E eu sou encantada, acho que eu brinco que eu sou a melhor propaganda. No início não batia um telefonema assim, não. Como é que tá? Sim, com certeza. E muito de questioná-las até. E eu vejo que elas são super felizes. Todas as vezes que eu fui ao encontro para ver, ou na natação, ou na dança, elas chegam numa calma, o transporte é super eficiente, com cinto de segurança. Então, assim, eu não tenho nada para falar de ruim, só aspecto positivo dessa escolha. O full time é uma inovação. E eu tenho a impressão que as crianças, quando chegam em casa, é a grande resposta, né? Pois é. Porque, naturalmente, você deve perguntar como é que foi hoje na aula, como é que foi, tá tudo bem, gostou? A comida é ótima, hoje eu não estava afim de comer a comida, consegui um ovinho. Então, assim, é como se elas estivessem em casa. O que eu sinto é que para elas é como se elas estivessem em casa. Olha que com esse exemplo, nós vamos aconselhar que se crie aí as empresas full-time, né? Que trate também todos os funcionários com essa multiplicidade de serviços. E o desempenho, que é a pergunta exatamente que nós vamos fazer a mãe agora. Você fala do resultado da escola? Do conjunto, sim, porque na medida que vem para cá e você tem a escola lá do outro lado, você tem uma avaliação de desempenho antes e depois. A minha preocupação era com a escola, porque ficam os 2 turnos ocupados, né? Então eu me preocupava muito se elas iam se prejudicar na escola. Pelo contrário, elas estão muito mais comprometidas, porque para elas vir ao full time não é escola. Elas estão se divertindo. Então, na hora de chegar... Apesar de estar aprendendo, de ter todo esse aparato que nós já ouvimos aqui. A minha filha mais velha fala inglês fluentemente. Ela vai fazer 9 anos ainda. E mesmo assim, acho que ela nunca percebeu que ela fazia um curso de inglês. Olha que coisa muito boa, legal, né? E essa percepção é importante. Eu sou avô e tenho um neto de 8 anos. E quando a gente fala na nossa geração, aprender inglês não era assim uma necessidade global, porque o mundo ainda era muito individualizado, cada país vivia fechado, as economias viviam fechadas. Hoje não tem como você viver num mundo, né, em qualquer espaço que você esteja, que você não tenha que ter um segundo idioma, principalmente o inglês, que é uma linguagem comercial, é uma linguagem universal, né? Então, essa possibilidade de você aprender uma língua que tem sempre aquele paradigma, isso é muito difícil, né? Não, inglês eu não faço, é igual matemática. Inglês e matemática, eu, por exemplo, na minha época você tinha a opção de inglês e francês e espanhol, e eu fui aprender francês, né? Mas o inglês, a grande parte da turma não gostava muito, o pessoal ia para o espanhol ou, na pior das hipóteses, ficava no meio do caminho, porque inglês é muito difícil, né? Então, você conseguir aprender inglês brincando, eu acho que isso daí flui, né? Como se você estivesse num ambiente da língua, né? É como se elas entrassem aqui e estivessem em outro país. É uma imersão, né? É uma imersão. Eles só falam inglês com as crianças aqui, né? E isso faz toda a diferença. Eu brinco que quanto mais horas elas ficarem aqui, mais rápido esse aprendizado vai, sem elas nem perceberem. É impressionante. Que coisa boa. Bem, vamos falar de outras preocupações
que são aquelas preocupações ligadas ao convívio de ficar aqui na escola e do comportamento depois em casa, né? Fim de semana, elas não se sentem assim muito cansadas, não? Como é que é o comportamento das meninas, das suas no caso, em relação ao fim de semana? Porque ela tem uma atividade intensa aqui, né? E chega no fim de semana, ela está no ritmo de brincar aprendendo. E aí, sábado e domingo, como é que fica? Pois é, a gente tem essa impressão de que elas estão no ritmo acelerado. Na verdade, elas não estão aqui no ritmo acelerado. Elas almoçam e elas têm um horário para descansar de 1 hora que é respeitado. Ah, tem uma dormidinha aqui também. Tem coisa um descanso. Boa. E, na verdade, a vida delas no full time tem os Estados Unidos aqui, mas tem a Europa também aqui, né? Depois tem. Elas ficaram muito mais tranquilas do que quando iam para casa e chegavam em casa, estava eu e meu marido na correria para levar para outra atividade, almoçava correndo aquele estresse. Hoje elas são muito mais tranquilas. Do aspecto econômico, você falou do aspecto da tranquilidade que vocês passaram a ter. Vocês têm, na realidade, num lugar só, vocês acabam tendo toda uma rede de serviço. Isso também teve alguma diferença? De que modo você podia colocar esse telespectador da sua experiência? Bom, eu não vi muita diferença. A gente tem um desconto por fazer mais atividades e aí acaba ficando um pouco mais barato, mas são os preços normais de todas as atividades, só que você junta, né? Aí você pode gastar menos. Pode. Né? Tem um desconto, se você fizer bastante coisa. Bem, nós tivemos agora o depoimento de uma mãe, né? E isso fechou, né, essa ideia do conjunto do que é, na realidade, essa experiência nova, né? Não é comum essas escolas, você não encontra uma escola dessa em todos os lugares, aqui na própria cidade, é uma ideia inovadora, né? Que sirva de exemplo para outros estados, outros municípios que queiram também dar continuidade. Eu vou continuar aqui, concluindo, vamos conversar de novo com a Melissa. Ela estava um pouco até apreensiva, porque a mãe não foi escolhida por ela, foi nós que ligamos e convidamos. Então, agora, Melissa, fica tranquila, porque foi isso que vocês estão plantando, vocês estão colhendo aí, vocês viram aí o resultado disso. Isso é muito gratificante. Vou fazer um intervalo e volto daqui a pouco, não saia daí, porque o papo está muito bom. Quando se fala de educação, a gente fica realmente com vontade de conversar cada vez mais. Eu volto já. A revista Exame comprovou em testes: converter o seu carro para gás natural veicular é compensador. Além de menor gasto com combustível, você ainda tem 75% de desconto no IPVA. Em Macaé, a GNV e CIA tem uma equipe de profissionais capacitados para instalação e manutenção do kit gás, utilizando os melhores equipamentos do mercado. A GNV e CIA tem registro no Inmetro e você ainda pode pagar em 6 vezes sem juros. Venha nos conhecer na Avenida Evaldo Costa, 775 Soimar, em Macaé. GNV e CIA, serviços de qualidade. Aqui tem Posto Ipiranga com selo ecoeficiente. GNV, gasolina e etanol. Troca de óleo com checagem gratuitas de 15 itens de motor. Lavagem de carros. Aqui tem loja de conveniência. Padaria. Exclusiva Beer Cave. Restaurante com almoço. Self-service com churrasco. E a partir das 18 horas, pizzaria do forno a lenha e petiscaria com cerveja super gelada. Aqui tem qualidade e o maior mix de produtos da região. Aqui tem o Shopping Serviços Modelo, no Trevo da Ajuda, entre o aeroporto e o futuro Porto de Macaé. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhado. Famoso em Macaé pela tradicional comida mineira, o Paiol de Minas, que tem a direção gastronômica da chefe Silvana Gonçalves, apresenta todos os dias um cardápio variado, a quilo e à la carte. Um ambiente para você, sua família e seus amigos curtirem momentos de bem-estar. No Paiol de Minas, você ainda tem festival de petiscos e caldos, aquela pizza feita com produtos fresquinhos e uma massa incomparável. Paiol de Minas, na Aroeira, onde a sua companhia é o mais importante.
No início desse ano, registramos em cartório compromisso público vilarejo de menor preço. Através dele, a Vilarejo garante que seus clientes comprem produtos sempre com o menor preço do mercado. Só a maior rede de lojas de material de construção da região pode garantir isso. Ao comprar muito, negociamos melhor para vender sempre mais barato. Esse é o compromisso público da Vilarejo com você. O menor preço garantido ou a diferença de volta. Hotel Busque, em Friburgo, com estrutura diferenciada. 150 mil metros de área verde. Bar e restaurante com culinária nacional e internacional. Música ao vivo, cervejas artesanais da região, próximo ao polo de roupas íntimas. Oferece área de lazer para adultos e crianças, passeios e trilhas, recreação infantil, quadras de esportes, city tours. O Busque Hotel tem centro de convenções para eventos sociais e corporativos, programações especiais para todos os fins de semana. Hotel Busque, a sua casa na Serra. Olá, telespectadores, estamos de volta com o programa Raio X. Hoje nós estamos falando do Full Time. O Full Time é uma escola de ensino integral e nós já conversamos com a Melissa, que é diretora aqui da escola, conversamos também com a coordenadora da escola, que é a Monique, e conversamos com a Fernanda, que é mãe de aluna, empresária, que deu um depoimento e falou sobre aquilo que acontece com suas filhas aqui nesse curso inovador. Nós vamos, para concluir agora, no último bloco, voltar a conversar com a Melissa, que teve a ideia de desenvolver essa atividade da forma com que ela está sendo oferecida aqui em Macaé. Bem, Melissa, nesse encaminhamento eu percebi que vocês têm assim, várias atividades com empresas que fornecem outro tipo de serviço complementar para o aluno. Como é que é isso? Como é que funciona isso? O que eu fiz? Eu escolhi empresas de renome em Macaé, que é onde as crianças já faziam alguma atividade, né? Porque não adiantava nada eu querer colocar, por exemplo, uma aula de balé aqui e as crianças não iriam aderir porque já fazem balé em tal escola. Então eu fui até a Âmbar, que é próxima aqui da nossa escola, e é uma escola de renome, de dança, e fiz parcerias, negociei com eles para oferecer aos nossos alunos de fazer aula lá. Então lá as crianças podem fazer jazz, balé, circo, sapateado. E aí depois procurei uma escola de natação, porque nós não temos aqui piscina no nosso espaço. E eu nem tenho vontade, né? Porque não é a minha praia, então fui procurar uma escola de natação. E aí foi onde eu conheci e gostei da IUP e a Aquamulti. São duas escolas hoje, porque o número de crianças cresceu muito para a aula de natação esse ano. E o futebol, que é no CFE, o Clayton, futebol escolinha, que também é a melhor escolinha de futebol de Macaé, que eu considero que os nossos alunos já faziam. Então, eu juntei o útil ao agradável, ao invés de o pai sair no fim do dia, ainda ter que levar a criança para a Âmbar, para o futebol, para o Clayton, para fazer essas aulinhas, elas já passam aqui, já ficam aqui, a gente que leva, a gente que busca, o pai vem aqui no fim do dia buscar prontinho para dar banho em casa, jantar e dormir. E eles têm desconto quando... Tem. A gente fez um preço, a gente conseguiu um preço camarada com todos esses nossos parceiros. Por conta de você estar enviando o aluno, eles também dão um preço mais reduzido. Exato, a gente envia vários alunos. Diferente daquele que se ele fosse direto lá para fazer a atividade. Corretamente, isso. Bem, nessas perguntas todas que a gente está fazendo aí, fica assim o que vocês têm assim de técnica, de certificação, o que vocês têm hoje? Porque na realidade você está se tornando uma empresa especializada, né? E que naturalmente, se vocês não pensaram, vão pensar em qualquer momento de criar até uma franquia, né? Uma possibilidade. É o nosso projeto. Né? E como é que vocês estão se organizando no sentido do número de pessoas que deve estar aumentando para procurar esse tipo de serviço? Sim. Olha, no inglês, que é uma franquia, né? Nós já oferecemos a certificação internacional que vem da Universidade de Londres, é o PTE, Pearson Test of English for Young Learners. No PTE ele é feito anualmente para o último nível do inglês do The Kids Club. Crianças de 10 anos de idade, 11 anos, a gente já aplica esse teste.
E ele é um teste que, graças a Deus, até hoje nós fomos super bem sucedidos. As crianças foram muito bem em todos os testes que a gente já fez até hoje. E os pais ficam muito orgulhosos, porque nós no The Kids Club até hoje... É uma certificação individual para cada... É individual. E é feito teste oral, escrito e de listening, que é ouvir e escrever o que está ouvindo. Isso é espetacular, né? Eu vi também e percebi ali na frente que vocês têm ali, parece que uma parceria com intercâmbio no exterior. Como é que funciona isso? Sim. Nós temos, na verdade, 2 parcerias, né? Todos os anos a gente leva crianças para a Inglaterra, que é com o Project International, e a gente fica 2 semanas lá em imersão numa escola da Inglaterra mesmo. Aí tem vários lugares em cidadezinhas lá que a gente pode escolher para onde ir. E a partir do ano que vem nós vamos ter parceria com o IE, que nós vamos para os Estados Unidos também. E aí nessa parceria com o IE, os pais vão poder estudar juntos. A família. Então, vai ser uma coisa também inovadora, é novidade. E foi uma coisa que alguns pais me pediram. E eu, graças a Deus, encontrei a Juliana da IE, que a gente conseguiu fazer esse pacote bem legal e está saindo a um preço bem legal. E vai ser uma novidade, na verdade, porque o pai poder estudar junto com o filho uma nova língua, ao mesmo tempo, não é mandar seu filho, porque é difícil. Eu sou mãe e eu sei o quanto é difícil você mandar seu filho para o exterior com uma outra pessoa e você não poder ir junto. Então, eu vi essa necessidade das mães de quererem ir junto, e aí encontrei a Juliana e a gente está fazendo, a partir de janeiro, a gente vai ter esse intercâmbio que é para a família. Os pais vão fazer o curso lá, enquanto os filhos vão ficar na escola, aprendendo inglês. Agora, vocês têm um espaço aqui, deu para a gente observar na chegada, que é muito grande, né? Sim. Vocês têm algum planejamento de ocupação? Como é que que eu percebo que é uma área muito grande, né? Na verdade eu amei essa casa eu já namorava ela há algum tempo, porque na nossa metodologia do The Kids Club, a gente usa muitos jogos e brincadeiras. Então a gente precisa de espaço para isso. E aí, quando eu achei essa casa, eu achei maravilhosa, as crianças amam estar aqui, porque todos os jogos e brincadeiras que antes a gente fazia dentro de sala, agora a gente consegue fazer fora. Ao ar livre, né? Ao ar livre. E isso aí é o maior diferencial. É por isso que a criança não sai daqui cansada, porque ela sai daqui feliz, na verdade. Ela pode até estar fisicamente cansada, mas emocionalmente ela vai estar muito bem. E esse é o nosso diferencial, é o que a criança gosta de vir para cá fazer. Por isso que ela não sente que ela está aprendendo, ela está brincando, na verdade. O pai muitas vezes fala assim, minha filha chegou em casa, eu perguntei para ela o que ela fez hoje, ela falou que ela só brincou. Realmente, ela só vai brincar, mas em inglês. Agora, como é que você falou nos pais, eu conversei aqui com a Fernanda, não tive a oportunidade de fazer essa pergunta para ela, mas já que você colocou esse assunto, como é que é a integração com os pais? Quer dizer, com o grupo dos pais, quer dizer, as crianças acabam se conhecendo. Sim. Né? Hoje a gente costuma conhecer, às vezes conhecer o pai por um filho, né? O filho que faz, filho de fulano, do fulano, não o pai. Você não fala do pai, você fala do filho, que é irmão que é primo do outro. E os pais, como é que entram nesse conjunto? Vocês têm um programa para isso também, para esse envolvimento das famílias que estão aqui, que as crianças se colocam. Né? Porque há um tempo atrás você tinha um envolvimento na escola pública brasileira em que os pais faziam parte daquele contexto também. Né? Hoje, com esse dia a dia, não tem muito. E vocês têm essa preocupação também de fazer festas, eventos sociais, entendeu? Que envolvam a família? Com certeza, o tempo todo. A gente faz muitos eventos aqui para justamente a integração da família. Inclusive, a nossa festa da família está chegando aí, vai ser agora em maio. E aí a gente faz essa integração entre os pais e as crianças e nós também, porque os pais são muito bem-vindos aqui, eles são muito bem recebidos, mas às vezes um não conhece o outro e às vezes falta isso, né? Então, através dos eventos a gente faz essa integração e também nos grupos de WhatsApp. Hoje a tecnologia está aí para ajudar em milhões de coisas e essa é uma das coisas que a tecnologia ajuda. Nos grupos de WhatsApp os pais acabam se conhecendo e
e formam E as crianças amizades. que acabam apresentando, esse aqui... É o meu pai, E há uma necessidade, principalmente numa cidade como Macaé, que muita gente veio de fora, né? Sim. Vem de outras cidades e as pessoas sentem falta dessa integração. Aliás, não é uma coisa muito ocidental, né? Essa relação é mais oriental. E eu percebo que quanto mais nós pudermos fazer essa troca de informações, pais, avós, famílias, porque na realidade o que é, na realidade, a educação? É a formação da família. Exato. E quando você consegue envolver, né, o encontro dessas famílias, você tem uma multiplicação de uma sociedade que se conhece, que se vê. Né? É diferente de você estar com o vidro fechado do carro, com o vidro fumê, ninguém passa, ninguém fala, e quando passa um carro pelo outro, né? Então eu acho que isso também a Full Time está propiciando aí aos pais, né? Não, e isso é bem legal, porque a gente vê bastante isso no fim das nossas aulas. Muitos pais chegam mais cedo e aí ficam ali esperando seus filhos, aí saem dos carros, começam a conversar um com o outro. Então, porque tá vendo que o filho está se divertindo, na verdade o filho, no fim do dia, ele não quer ir embora para casa, ele quer ficar aqui brincando mais um pouquinho, e o pai tem que ficar esperando. Então, essa integração também acontece. Ele quer ficar um time maior, né? Exatamente. Até semana que vem, se Deus quiser, aqui na TV Litoral. Obrigado pela audiência. Você de Macaé, você de Rio das Ostras, está chegando a data, está chegando perto. Nós vamos fazer ainda esse ano 20 anos de programa Raio X. Uma longa caminhada. Obrigado pela audiência. Famoso em Macaé pela tradicional comida mineira, o Paiol de Minas, que tem a direção gastronômica da chefe Silvana Gonçalves, apresenta todos os dias um cardápio variado, a quilo e à la carte. Um ambiente para você, sua família e seus amigos curtirem momentos de bem-estar. No Paiol de Minas, você ainda tem festival de petiscos e caldos, aquela pizza feita com produtos fresquinhos e uma massa incomparável. Paiol de Minas, na Aroeira, onde a sua companhia é o mais importante. A revista Exame comprovou em testes: converter o seu carro para gás natural veicular é compensador. Além de menor gasto com combustível, você ainda tem 75% de desconto no IPVA. Em Macaé, a GNV e CIA tem uma equipe de profissionais capacitados para instalação e manutenção do kit gás, utilizando os melhores equipamentos do mercado. A GNV e CIA tem registro no Inmetro e você ainda pode pagar em 6 vezes sem juros. Venha nos conhecer na Avenida Evaldo Costa, 775 Soimar, em Macaé. GNV e CIA, serviços de qualidade. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhado. Hotel Busque, em Friburgo, com estrutura diferenciada. 150 mil metros de área verde. Bar e restaurante com culinária nacional e internacional. Música ao vivo, cervejas artesanais da região, próximo ao polo de roupas íntimas. Oferece área de lazer para adultos e crianças, passeios e trilhas, recreação infantil, quadras de esportes, city tours. O Busque Hotel tem centro de convenções para eventos sociais e corporativos, programações especiais para todos os fins de semana. Hotel Busque, a sua casa na Serra. Aqui tem Posto Ipiranga com selo ecoeficiente. GNV, gasolina e etanol. Troca de óleo com checagem gratuitas de 15 itens de motor. Lavagem de carros. Aqui tem loja de conveniência, padaria, exclusiva Beer Cave, restaurante com almoço, self-service com churrasco. E a partir das 18 horas, pizzaria do Forno a Lenha e petiscaria com cerveja super gelada. Aqui tem qualidade e o maior mix de produtos da região. Aqui tem o Shopping Serviços Modelo, no Trevo da Ajuda, entre o aeroporto e o futuro Porto de Macaé. No início desse ano, registramos em cartório compromisso público vilarejo
de menor preço. Através dele, a Vilarejo garante que seus clientes comprem produtos sempre com o menor preço do mercado. Só a maior rede de lojas de material de construção da região pode garantir isso. Ao comprar muito, negociamos melhor para vender sempre mais barato. Esse é o compromisso público da Vilarejo com você. O menor preço garantido ou a diferença de volta.